Bem, continuando a aula sobre exercícios, agora a gente vai resolver algumas questões sobre diagrama de Linus Pauling. Primeira questão, para você fazer a distribuição eletrônica dos elementos que tem o número atômico indicado aqui. Tá? Para resolver essa questão, você vai precisar consultar o diagrama, né, que está aqui, ó. Eu já coloquei o diagrama dessa forma para você só ir usando a sequência que está aqui até atingir um número atômico. Então, o Z igual a 11, você vai seguir a ordem, a sequência do diagrama até atingir o número 11. Então, para o número 11, você vai colocar, vai somar os expoentes, vamos dizer assim, até atingir o número 11. Então, esse aqui, o 11, ele vai até 2, 1s2, 1s2, 2s2, aí aqui já coloquei 4, né? 2p6, aqui já vai 10, e 3s2. Só que se você colocar 2, fica com 12. Então, aqui você tem que colocar 1. Então, ele vai até o 3s1. Ok? Letra B. A letra B é o 38. O 38, ele vai até onde? Bem, até aqui é 12. Até esse 3s2 vai 12. Até esse vai mais 6, vai 18. Aqui vai 20. Aqui vai 30, 36, 38. Então, o 38 acaba aqui. Tá? O 38 ele vai do 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 até o 5s2, obedecendo essa sequência aqui, ok? Letra C, a letra C é o 29, pronto, o 29 eu vou fazer que ele é curtinho. O 29 ele vai até onde? O 29, aí você vai olhar aqui, ó, até aqui é 20. E até aqui é 30, então ele vai ter esse número aqui. Então vamos lá, o 29 começa com 1s2, tá? 1s2, depois vem 2s2, aqui já tem 4, 2p6, aqui já vai 10. Lembrando que você tem que somar os expoentes, né? Você tem que somar o número de elétrons para poder atingir o 29. Depois de 2p6, 3s2, depois 3p6, já vai 18, aí aqui vem 4s2, já vai 20, 3d9, aí atingiu o número 29, certo? Letra D, a letra D vai até 84, tá? A gente só vai indicar aqui o 84. Eu sei que até aqui está 30, até esse número aqui é 30, esse aqui é 36, 38, 48, 48 mais 6, 48 mais 6, 54, 56, 70, 80, 86 e 84. Então, o 84 para aqui. Então, você vem aqui que o número 84, você tem que escrever tudo aquilo, tudo isso até o 7s2. Então, você vai escrever todos eles, tá? Você não vai precisar colocar a resposta, aqui eu estou indicando o que é que você tem que fazer, até o valor 7s2, que é o valor do 84. Ok? E por último, a gente tem o 64. O 64, a gente vai ver onde ele para. Eu sei que aqui é 30, aqui é 36, 38, 48, 54, 56, 70. Então, ele vai até mais ou menos aqui. 4F, só que você não pode colocar 14, senão vai passar para 70. Você tem que colocar 6 a menos. Então, aqui é 4F8. Então, 64, ele termina, o último subnível dele é 4F8. Certo? Então vamos lá para a segunda questão. Na segunda questão, ele quer saber o elemento químico cujo nível de valência é representado
por isso aqui. Qual é o número atômico dele? Então aqui você vai ter que fazer o contrário, o inverso. Você tem o nível dele, a configuração, e ele quer saber o número de elétrons. Então, para isso, tem que consultar o diagrama de Linus Pauling, né? Ele acaba no 3p3. 3p3 está aqui, ó. Pronto, ele começa o último dele são esses dois aqui. Então, você vai ter que pegar essa sequência aqui, tá? Então, vamos lá, voltar para lá. Então, começa com um S2, depois vem 2S2, depois vem 2P6, aí agora vem o 3S2 e o último é o 3P3. Pronto. Essa é a sequência do diagrama da distribuição eletrônica desse elemento. Aí a pergunta é, qual é o número atômico dele? Quantos elétrons ele tem? Ele tem, só somar o número de cima, né? 3 mais 2, 5, mais 6, 11, 13, 15. Ele tem 15 elétrons. Então aqui a resposta é a letra B, 15. Certo? Bem, questão número 3, você tem 3 elementos aqui. O oxigênio, alumínio e cloro. Aí tem aqui, letra A, qual o número de elétrons de valência de cada um deles? Na letra B, quantos níveis de energia tem cada um deles? Letra C, quantos elétrons o alumínio tem no segundo nível? E a letra D, quantos elétrons tem o cloro no penúltimo nível? Ok? Então aqui vamos fazer o diagrama de cada um deles, né? Usar o diagrama de Linus Pauling para poder responder. O oxigênio, ele tem 8 elétrons, então você vai fazer um S2, né? 2S2, até atingir o valor 8. E aqui 2P, como já tem 4, está faltando 4 aqui. 2P4. Ok? O outro é o alumínio. O alumínio é o 13. O alumínio é o 13. Então aqui você vai usar o diagrama até atingir o valor 13. Um S2, 2S2, 2P6, já vai 10. 3S2, 12 e 3P1. É só você usar essa sequência que já está descrita aqui. E por último, deixa eu lembrar dele, o cloro. O cloro é o 17. O cloro é o 17, então a sequência vai ser 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P5. Se você somar esses expoentes aqui, tem que dar 17. Pronto. O que é elétron de valência? Essa questão serve para você identificar o que é o último nível, o último subnível. O elétron de valência é a quantidade de elétron que cada um tem na última camada. Então a primeira coisa que você vai ter que lembrar é que cada número desse aqui representa o nível, né? Então aqui tem o nível 1 e aqui tem o nível 2. O oxigênio ele tem 2 níveis. O alumínio ele tem 3 níveis. Tem o nível 1, nível 2 e o nível 3. O nível pode se repetir, certo? O nível aqui, como vocês percebem, ele se repete 2 vezes, mas ainda é o mesmo nível. Agora o subnível é que muda, certo? Então você pode fazer uma representação por meio do modelo atômico de Bohr para tentar visualizar melhor a ideia de nível e subnível. O nível é a mesma coisa que camada, tá? Então o oxigênio, por exemplo, ele tem 2 camadas, ele tem 2 níveis. Se a gente fosse representar, seria assim: o núcleo, aí aqui seria a primeira camada e aqui seria a segunda camada. Na primeira camada ele tem 2 elétrons, então você teria que colocar 2 elétrons aqui representando o modelo atômico de Bohr para o oxigênio. E no último nível, que é a camada de valência, ele tem 6 elétrons. Então aqui você tem o oxigênio com 6 elétrons na última camada. Ok?
Então, última camada é a mesma coisa que camada de valência. Então, o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. 6 elétrons, vou representar assim. O alumínio ele tem 3 elétrons na última camada. O alumínio tem 3 elétrons na última camada. O cloro ele tem 7 elétrons na última camada. Então, camada de valência é a mesma coisa que última camada. Tá? Então aqui, por exemplo, o alumínio tem a primeira camada, a segunda e a terceira. O cloro tem a primeira, a segunda e a terceira camada. O que é o nível, o último nível e o penúltimo nível? Se o oxigênio ele tem 2 níveis, o último nível é o segundo e o primeiro nível é o primeiro. Tá? O alumínio ele tem 3 níveis, o último nível é o nível 3. O penúltimo nível, o 2, certo? Então, a ideia de nível e camada é a mesma coisa. Nível e camada representam a mesma coisa. Camada de valência é a última camada do elemento químico, certo? Deixa eu ver se ele pergunta mais alguma coisa. Não, só isso. Nível e camada é a mesma coisa. Né? E camada também representa o período do elemento, certo? Então, por exemplo, o oxigênio, que é mais fácil de ver, ele tem 2 camadas. Então, significa dizer que ele pertence ao segundo período. Ele pertence ao segundo período porque ele tem 2 camadas. Se eu fosse encontrar a família dele, eu teria que levar em consideração o número de elétrons da última camada do oxigênio, certo? Que vai ser o tema da próxima aula, já que a gente já passou do tempo, tá? Então, o alumínio, ele tem 3 camadas, então ele é do terceiro período, e o cloro, ele tem 3 camadas, então indica que ele é do terceiro período, certo? Então, valeu aí. Próxima aula a gente continua, já que tem mais exercícios sobre esse assunto, e até a próxima.